Bem-vindos a mais um FascinaCast. Hoje a gente está sem convidado aí, mas a gente vai fazer basicamente um resumo, né, do que a gente falou e trazer algum tema específico aí para vocês, tá? Que a gente acha pertinente colocar e continuar aí trazendo os convidados para vocês. Beleza? Eu sou o Brendo Alexandre, aqui tá o Danilo Servoni, Boa tá? noite. Voltou de férias já, né? Falei, me perguntaram esse dia, falou, falaram que você tá de férias. Falei, não, foi só 2 dias. Descansar, né? Me ausentei por 2 dias aí pra É que no podcast parece que fazer, foi um mês, gente, mas não fazer foi. uns 4 dias sabático Vai aí. ter que descansar, né? Isso aí, meu amigo. Como é que Então, tá a semana? tá, graças a Deus, né? Vai chegando o final do ano, né? A gente vai, acho que acumulando cansaço, vai É, acumulando, né, tudo. E aí você vai fazendo uma reflexão aí de como foi o ano. Às vezes você desanima um pouco, você fala, cara, como eu errei em algumas coisas. é, Eles falam, nossa, como eu tomo as atitudes e tal. Tem uma coisa que você olha e fala, pô, que legal que foi, fiz tal coisa, fiz tal coisa. verdade. Mas o final do ano ele é um misto de sensações. Eu sempre tive isso comigo, cara. Misto de sensações. Tem sensações boas, sensações não tão boas de coisas que você deixou de fazer. Mas acho que é justamente, a gente vai falar um pouquinho, né, de resiliência e mentalidade. Mas eu acho que é isso, né? E isso aí é coisa que a gente vai. A gente passou o ano inteiro por isso, né? Mas é que eu acho que quando chega o final do ano, você tá ouvindo de todo mundo. Ah, agora é inventário, agora é fazer os É, números do ano, é fazer não sei o quê. E eu acho que quando você faz um ano que você rompe muitas coisas, eu acho que você já fica todo eufórico. Nossa, rompi várias coisas. Quando você olha algumas coisas e fala assim, pô, poderia ter feito tal coisa. Eu tenho muito disso, sabe? De olhar pro ano e falar, pô, poderia ter sido melhor aqui e ali. Mas faz parte do processo, né? É a tal da faz. resiliência. O duro é quando você erra. O duro é quando você erra algumas coisas, né? É, mas esse finalzinho de ano, cara, ele é complicado, porque você começa a mapear todo ano, né? Desde janeiro, eu falei, pô, poderia ter dado um gás melhor em janeiro, poderia não ter errado, que você sabe, né? Poderia não ter errado determinadas coisas. E a gente fica já fazendo o planejamento pro próximo ano. Porque não tem muito o que a gente mudar aí em praticamente um mês, né? A gente tá gravando aí praticamente um mês aí pra gente terminar o ano. E, e como que você pensa, por exemplo? Porque esse ano, não sei pra você, mas pra mim ele tem sido um ano muito dia após dia é porrada e não sei o quê. Só que assim, cara, desconsiderando, né, algumas partes, o próprio mercado em si, ele tá estranho, né? Eu falo principalmente no nosso setor. E a gente começa a ver final de ano, assim, onde é o mercado que é mais aquecido, e, que é na parte de alimento, né? Natal, tal, Black agora. Ele tende a gastar mais e a gente viu um certo recuo aí de venda e tal. Lógico que para algumas pessoas foram muito bom, só que em geral ainda tá meio estranho. Como que você vê isso daí? Como você pensa em passar por isso? O que que você enxerga talvez para um próximo ano? Eu, assim, a gente sempre tem que tentar ser otimista, né? Uhum. Acreditar que. Porque na verdade é o seguinte, né? Quem conduz o Brasil, e meu ponto de vista, é os empreendedores. Você Sim, arrancar os empreendedores daqui, as empresas, meu, não tem como, né? Então a gente sempre reclama daquilo, questão de imposto, questão de, né, da dificuldade de empreender no Brasil. Acredito que a dificuldade tem em todo o país, mas essa dificuldade, né, e que nem eu falei, o final de ano é um misto de emoções. Para o ano que vem, que é um ano de eleição, eu acredito que eu vou ficar um pouco mais receoso ainda, porque você fala, pô, é eleição, como que vai sim, ser? Porque realmente é o que você falou, a gente tá com o mercado retraído. Se tem oportunidades? Tem. sim. Sempre, acho que sempre você encontra oportunidades. Só que é um mercado que está retraído. Você fez um planejamento para o ano e o planejamento saiu fora daquilo que você Uma coisa é planejou. sair dos trilhos, outra coisa foi o que É, aconteceu. exatamente. Eu tenho acompanhado aí, você falou que está passando por umas porradas, tenho acompanhado, a gente tem conversado bastante. E você vê, você não fez nada
de diferente do que você está acostumado a fazer, né? Talvez apostou algumas coisas e fez algumas apostas, vou tentar ir por esse caminho, vou tentar por aquilo, mas assim, creio eu que dentro de uma normalidade. Sim, Então a gente fica assim, pensando, né? Pô, será que eu faço algum investimento diferente ano que vem? Será que eu caio para isso? A gente tem um segmento aí que a gente vem olhando, já vai fazer um ano. Desde janeiro do ano passado nós tivemos uma. Janeiro desse ano, desculpa. Nós tivemos uma reunião. Pô, será que a gente investe nisso? Não investe? Veio o pessoal da fabricante conversar com a gente, só que você fica naquela, vou esperar esse ano. Aí você está entrando para um ano de eleição, que é complicado. A gente vê que o dinheiro, né, querendo ou não, está sumindo do mercado. Tá? Você conversa com um, conversa com outro. É o que você falou, parte de alimento ainda vende, né? Não tem jeito, né? A gente que atende muita indústria, a gente acaba vendendo, principalmente agora no final do ano, porque todo mundo para, então todo mundo antecipa pedido, tem as férias coletivas, mas sempre com o pezinho atrás. Estava conversando hoje com o meu sócio, a gente estava viajando ó, a gente coloca assim: se acontecer isso, a gente faz isso. Se não acontecer, a gente não faz. Porque você não tem aquela segurança, vamos dizer assim, de não, vamos fazer. Vamos fazer porque nós sabemos que a gente trabalha, a gente sabe que a gente vai pra luta e vai dar certo. Não, já fica aquele pezinho para trás. Ó, se acontecer isso, a gente faz isso. Se a gente faturar até aqui durante 3 meses, a gente toma essa sim. decisão. Então você vai, é muita análise, fica analisando muito, pensando muito, fica olhando toda hora pro financeiro. Eu ensinei o meu sócio a ver os relatórios Ficar doido, de né? nota fiscal para saber como que tá indo o É, faturamento da empresa lá no sistema. Ensinei não, né? Só mostrei para ele como que eu fazia para ver, que tá lá. E, e antes ele esperava eu chegar no final do mês pra olhar. para ele falar, "Ô, como que foi o nosso faturamento?" Eu falava, ó, de venda foi isso, de serviço foi isso, de agenciamento foi isso, tal. E aí hoje, toda semana ele falou, ó, já chegamos em tal, ô, batemos tal, ô, precisamos fazer mais aqui para tentar chegar em tal. Porque você já vê essa preocupação. Sim. E eu acho que é por um monte de fator, que nem eu comentei. Às vezes você olha pra trás e fala, pô, devia ter feito mais coisa, devia ter ido. Que nem você falou, olha pra trás, pô, podia ter feito mais coisa aqui, mais coisa ali. E às vezes a gente quer compensar, né? Acho que isso Não, é uma coisa que deve é, acontecer com muitas pessoas. Você quer compensar tudo no final do ano, né? é. Então tem o projeto verão pra ficar mais magrinho. Aí você quer tudo, você quer fazer tudo no final do ano. Não, vou fazer o projeto verão pra ficar mais magrinho. Não, vamos fazer o projeto fechamento nota 1000. Fechamento de ano nota 1000, vamos esticar o faturamento, vamos tentar vender tudo que a gente consegue. Mas o trabalho ele tem que ser feito durante o ano inteiro. Mas é aquilo lá, né? A gente vem de um, que nem você comentou, a gente vem de um mercado bem retraído, que às vezes, em outros momentos, as escolhas que a gente teria feito teria surtido muito mais efeito, teria dado um retorno muito maior. E às vezes a gente apostando nisso, a gente acaba, talvez, que nem você falou, saindo dos trilhos, né? Acaba errando. E para você? Cara, Devolve essa mesma pergunta que você fez pra mim, esse porque eu ano tenho te acompanhado e sei foi que assim, bem tá porrada. fora, né? Eu fui. Hoje a gente tem 6 anos. 6 anos de mercado, né? Sempre no e-commerce. Aí um ano. Que não foi bem, né, no começo desse ano, foi no final do ano passado pro começo desse. Vai estar completando um ano e 2 meses aí, 3 meses. Que a gente abriu o processo da distribuidora, né? E aí, cara, parece que é engraçado determinadas coisas, porque mesmo você fazendo análise, mesmo você indo lá trampando, fazendo e tal, pode acontecer uma variável que não tá naquilo que você analisou. Você não consegue controlar tudo, Não, né? não tem como. Tem erros específicos que você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, um erro, talvez. A gente sempre acaba errando no básico. Foi o que eu tava comentando com você. A gente errou, na verdade, eu errei numa parte que era não tira, não descapitaliza o caixa. E aí a gente erra nisso daí. Porque o empresário, esquece, cara. Você vai ter estabilidade, né? Isso não existe. Nem quando você tá empreendendo, e muito menos você tá no CLT da vida. Se o patrão pode errar, te mandar embora, Exatamente. né? Então a gente sempre faz uma análise. A gente fez uma previsão no final do ano passado e a gente falou, pô, tem uma bolha de mercado aqui e ela tá pendendo pro meu lado. Falei, vou entrar.
Aí tivemos um começo muito bom, aí eu fui fazer um segundo aporte. Olhando para trás, eu falei, pô, talvez eu devia ter Segurado. segurado, forçado um pouco mais, entendido um pouco mais. Mas aí você vem naquela. Você, pô, sabe onde você bota a mão vira ouro? Aí você vem, puf, aí você acaba tomando decisões, é igual você falou, vocês analisam muito bem. Eu olhando para trás, talvez faltou consideravelmente isso. Porque talvez se tivesse não recuado, mas pausado um pouco, feito o caixa, que é o básico, talvez teria passando um pouquinho mais tranquilo. Teve uma retração do mercado, sim, na parte de alimento ali depois de julho. Cara, a gente não entendeu o que aconteceu até agora, porque foi uma virada de mesa. O que que a gente acredita conversando com os lojistas, né? Que não é que o dinheiro, de certa forma, ele some, sim, do mercado, mas ele ficou, acho que, mais seletivo, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer uma festa junina, como a gente tá muito na ponta, né? Com e-commerce, com a parte de distribuição, nas duas últimas pontas ali, que é o lojista e o consumidor final, o cara vai fazer uma festa, por exemplo, de festa junina. Ele vai lá, antigamente, né, ano passado, retrasado, ele ia comprava uma paçoca, um pirulito, uma pipoca, aí pegava um milho, pegava bala, pegava produtos da Fine, dentadura, ele pegava toda uma parte de guloseima ali, não só a paçoca e o amendoim. Esse ano a gente já sentiu diferente. O cara vai lá, pega só um amendoim, uma paçoca, Uma pipoca, uma pipoca, não é mais aquela festa dentro de casa, é só o básico. é, pai, mãe, filho, faz ali uma comemoração e tá bom. Então a gente sentiu essa diferença. Então um ticket médio aí que a pessoa gastava 120, 130 reais ali, acabou abaixando para 30, 40. Então a gente tem essa diferença. Então é um efeito cadeia, né? Então se o lojista não vender bem para o consumidor final, eu não vou vender bem para o lojista. Então eu acredito que isso teve influência. Lógico que a gente não controla tudo, mas a gente tem que mapear tudo, né? Esse eu acho que é a diferença. E às vezes aquilo que escapa é onde a gente acaba se complicando, talvez. Mas é assim, eu de certa forma entendo, porque a gente que ainda tá no começo, você tem um pouco mais de tempo do que eu, a gente não consegue, por exemplo, não é todo dia que você vai fazer uma análise financeira, né? Sim, Claro, tem a necessidade de todo dia fazer uma análise financeira no começo? Talvez não. Mas, por exemplo, tem a necessidade de todo dia você fazer os lançamentos, porque todo dia chega um ponto na empresa que todo dia você está comprando alguma coisa. É sim. um Pix, é um negócio e você tem que lançar isso daí. O correto é, né? Eu mesmo até estava conversando com meu sócio sobre isso. Falei, olha, tem coisas que eu vou passar para uma determinada pessoa fazer para ver se a gente consegue lançar isso todo dia. Porque tá lançando uma vez por semana e às vezes você não consegue entender, Perde né? alguma coisa, né? Perde alguma coisa. Então, assim, não dá pra gente controlar tudo. Que nem você falou, às vezes faltou isso aqui, faltou aquilo ali. Mas talvez em outras coisas que você estava controlando, foi perfeito. Foi muito Sim. perfeito. Mas às vezes aquela Aquilo que fez a diferença. pecinha, se ela não estiver bem conectada, ela vai gerar uma diferença. E assim, né? Igual você falou no começo, tipo, quem controla o país hoje, quem faz o país rodar é o microempreendedor, cara. Porque, querendo ou não, a gente paga a maior carga tributária. Sim, Não só questão da empresa em si. A gente sabe, se você crescer bem, você tem mecanismos legais, tá, gente? Não é sonegação nem nada, que você consegue burlar isso daí. Igual eu tava vendo hoje, era um acionista do Nubank, alguma coisa assim, não sei se você chegou a ver. Ele vendeu equivalente a 2,5, acho que milhões, acho que foi bilhões, na verdade, em dólar da participação dele no Nubank. E aí, como ele montou residência no Uruguai, ele não é tributário. Então, ele deixou de recolher, por exemplo, o cofre público mais de meio bilhão, cara, de reais. Então, você fica pensando assim, ah, pô, o cara tem que recolher e tal. O cara que é super rico, ele ele não vai ser. Ele tem mecanismos legais para sair disso. E a gente que é micro,
tem, a gente está Sim, vivendo a realidade do Brasil. Hoje você não pode pegar em sua empresa, levar, igual uma empresa muito grande, levar por exemplo, para o Uruguai. sim, A gente não consegue fazer isso. Então a gente vive a mesma realidade do brasileiro, médio para baixo, que a gente tem que o quê? Cara, a gente tem que controlar tudo. Porque se a gente tivesse caixa, tivesse montado time, tudo isso que a gente já escuta, só que tem uma dificuldade, não é uma. É isso que a gente não quer, talvez, vender aqui, né? Não, quer só contratar, é só encher de gente lá, é só contratar pessoas qualificadas. Isso é uma verdade, só que, cara, você precisa ter dinheiro, não existe magia nas coisas. Ou você recebeu um aporte, porque sua empresa tem uma ótima ideia, ou você acertou um nicho de mercado que você tá com uma margem muito boa. exato. Não tem. Ai, não, cresci minha empresa aqui do nada. Alguma coisa ali você tem que ter gerado. Ou é um ROI muito bom, ou é um aporte muito bom que você teve para o time. E aí sim, ter a obrigação de controlar todas essas variáveis, né? Porque, cara, é muita coisa. Sim, sim. Eu tava, Muita ta- coisa. tava comentando aqui que eu cheguei com pra você que a contadora tava passando a folha do 13º e e aí tipo, vai ter as férias coletivas lá na empresa. Então você vai entrar com 13º agora, mais pagamento de férias. E na hora que ela falou o valor das férias, eu falei, pô, mas será que vai ter o dinheiro? Porque assim, é, para para fazer o planejamento desse final de ano, eu olhei pro ano passado. Uhum. No ano passado a gente teve uma disparada no faturamento em novembro, esticou muito para cima. Em novembro a gente vendeu muito bem, só que em dezembro a gente caiu quase que metade do faturamento médio que a gente vinha trabalhando. Então você pensa, em novembro eu estico, em dezembro eu fico ali metade do faturamento médio que foi do ano inteiro. Aí você fala, pô, então eu preciso me planejar melhor, que a gente estava comentando de planejamento. Então, aí o que que aconteceu? Lá no meio do ano, eu comecei a vir guardando o dinheiro que é para férias, 13º, né, enfim, do funcionário. E aí eu vim guardando isso daí. Então, quando ela passou para mim mais ou menos o que seria as férias dos funcionários, falei, bom, vai ser possível eh, dispensar realmente eles, porque se não fosse, você fala, ó, Vai tá ficar. cancelada as férias coletivas e vai tirar férias lá quando chegar no tempo mesmo. Não, vai ser possível por quê? Porque teve esse planejamento lá atrás. Mas tem hora que você não consegue fazer isso. Eu Sim, comecei a fazer com 2 anos e 10 meses de empresa, eu comecei a fazer isso no meio do ano agora. Ou seja, sim, eu trabalhei mais de 2 anos sem guardar esse dinheiro que é para você poder pagar. E isso sai da empresa. sim. Então, assim, é muito difícil. A gente estava até conversando um tempo atrás e a gente fez a seguinte pergunta: será que chega uma hora que a empresa, a gente sabe que estabilidade não existe, mas será que chega uma hora que o dono de uma empresa olha e fala assim: não, tem dinheiro tranquilo lá no caixa, tem dinheiro tranquilo lá no caixa? A gente acha que isso acontece em picos. Então o cara Sim. olha e fala: nossa, eu tenho dinheiro no caixa. Só que daqui passou 2, 3 meses e fala: puta, o caixa secou. Daqui a pouco mais 3 meses, opa, agora sobrou dinheiro de novo no caixa. E a gente ficou fazendo essa pergunta: será que vai chegar um tempo que o cara vai olhar e falar assim: não, tá tranquilão, tá tranquilo, pode ir. Esse ano tá tranquilo, o ano que vem tá tranquilo. Eu Sim. acho que, eu não sei, a vivência que eu tive até agora, eu acho que isso não acontece. Porque, como a gente está falando de planejamento, tem todas essas variáveis, né? Por isso que é difícil você tem que ter tem forma de você ter um controle muito bom da Uhum. empresa, mas é o que você falou, às vezes tem coisa que não tá nem no, você traçou ali a meta, não estava nem naquilo ali que você traçou, aconteceu uma coisa que saiu fora de você. Por exemplo, um funcionário sofreu um acidente que nem aconteceu, ou às vezes você mesmo, cara, sei Sim. lá, acamou, fez alguma coisa e, enfim. Então tem coisa que fica fora, né, do nosso controle, que por mais que a gente tenta ter um controle muito bom, tem coisa que às vezes acaba escapando. Cara, eu vinha com a empresa antes de fazer isso bem regradinho, assim. Então tinha caixa, tinha um determinado dinheiro. Aí eu falei assim, bom, eu tenho um caixa aqui, porque na minha cabeça eu pensei o seguinte, falei, bom, eu vou abrir uma outra empresa, porque basicamente é uma linha de distribuição, então eu vou usar o dinheiro do banco. Eu fiz a conta, primeiro eu fiz um teste, aí fiz a conta. Falei, bom, com essa margem e esse ROI, eu consigo pagar a parcela do banco e startar essa empresa aqui. Beleza. Aí o que que acontece?
Na prática, no papel, no Excel, vai aceitar tudo. Você fala, bom, legal, preciso vender 30 mil, vou receber 3, vou guardar tanto, vou funcionar tanto. Então a empresa aqui era bem regradinha, a gente guardava ali, fazia o DRE e tal, tinha um determinado caixa que a gente utilizava, quando às vezes compensa mesmo, mas o fluxo de caixa estava legal. E a gente tinha já um dinheiro guardado, né? A gente estava saindo de uma dívida que a gente estava pagando, terminou de pagar, a gente estava já com o caixa. E aí foi quando efetivamente a gente montou a distribuidora, né? Usando um pouco desse caixa. Só que aí, cara, é outro jogo, é outra realidade, é outra gestão que você vai aprendendo porque você entra no mercado, né? Por mais que a gente possa falar assim, ah, cara, você pode estudar todo o mercado, você vai conseguir saber tudo. Não, você não vai. Eu acho que o cara que vai conseguir saber tudo é o cara que realmente está no mercado. Aí esse cara vai ter as oportunidades, vai entender como é que é, igual na fabricação da etiqueta da DM, né? Você tem toda uma dificuldade, não é só sei lá, comprar uma máquina, fabricar, que você vai sair ganhando dinheiro. Sim. Não é bem assim. Então, a gente tinha isso bem regrado, tinha um DRE, o fluxo, tal, tal, tal. Só que aí, cara, esse ano foi o ano que, tipo, cara, virou uma desordem. Metade do meio do ano pra cá, eu falei, cara, consumi caixa daqui, tirei dinheiro dali e vai. Então a gente vai, eu tô, a partir do mês que vem eu vou começar a fazer o fechamento do ano mesmo pra saber como é que foi. Mas tem vários lapsos, né? Porque tem coisa que eu, igual você falou, eu não vim preenchendo, porque meu computador quando senta ali parece que ele tá pegando fogo. Aí tem que fazer os controles e tal, eu vou decidir o que que eu vou fazer. Só que assim, é igual você falou, é fácil você tomar uma decisão? Não, tanto para você para fazer a empresa crescer, quanto que para você ter que reduzir a empresa. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, a importância de você ter o planejamento e olhar que é o quê? Por exemplo, a gente montou a distribuidora, tá? Legal. Só que se eu pegar o exercício de todo esse tempo, ela fechou negativo. De todo esse tempo, pelas circunstâncias. Aí você pode falar assim, ah, mas talvez se trabalhar mais um ano, ela volte. Mas talvez você não tenha gás para trabalhar um ano e usar ela Exato. da melhor forma que você poderia daqui a um ano. Então é melhor você, talvez, fechar e recomeçar, talvez daqui 2, 3 anos, para o negócio dar uma estabilizada. Mas é essas análises aí que levam a gente a tomar a decisão. Eu acho que assim, o caixa, ele cobre realmente isso daí, porque se você não tivesse provisionado, provavelmente você não teria dinheiro. Porque a gente sabe como é que é na empresa, cara, tem dinheiro lá, a gente fala assim, pô, beleza, tem dinheiro aqui, a gente não tem uma certa cultura de falar assim, ah, eu vou deixar isso daqui aplicado num CDB lá no banco, porque eu tenho, talvez mês que vem, tem que comprar um pouco mais de produto e tal. Não, a gente fala, pô, o que que eu posso pôr pro negócio rodar? Vamos pôr mais produto, vamos fazer, vamos comprar. E às vezes a gente não controla isso. Eu acho que é onde as empresas se perdem um pouco. Porque, por exemplo, eu lembro bem no começo, assim, cara, da gente dobrar faturamento do começo da empresa. Então a gente saiu, a gente fechou o primeiro ano, a gente estava faturando por mês 40. Aí no outro a gente foi para 80 mês. Aí a gente manteve o faturamento ali na casa de cento e pouco, 90, cento e pouco, não chegou a dobrar tanto, isso é e-commerce. Só que a gente entrou com o agro. Aí o agro teve uma dobra que era basicamente o mesmo valor. Só que a gente fica tão pilhado pro faturamento, que a gente esquece do que importa, que é a grana. Igual a gente está startando aí a outra empresa, né, que é a Brainos, e aí já eu muito mais pé no chão, sabe? Tipo, ó, tô olhando aqui, vendo o caminho melhor para tomar e tal. Porque a gente sabe, cara, para fazer um planejamento, lógico que dá aquela angústia, porque a gente quer vender, a gente quer ver pacote saindo e tal. Só que, cara, os produtos com muita margem. Tipo, muita margem mesmo. Então isso me dá uma chance de eu tomar talvez uma decisão errada. Que eu acho que é o meu caso. Agora, por exemplo, na facina, em outras coisas que eu tenho que gerenciar, eu não posso errar. E quando erra, acontece esse caos aí, né? Então,
Eu acho que a gente que é pequeno tem que se cercar, cara, tem que blindar a cabeça, porque não é fácil. Você tomou uma tungada, não quer nem saber. Você não quer nem aparecer no Ah, trabalho. você não quer nem aparecer, esquece. E assim, você sabe por quê? A gente fica questionando muito se a empresa vai estar bem ou não vai. Eu acho que parte muito, por exemplo, se o seu pessoal tá bem, cara. Então, por exemplo, se o seu pessoal tivesse suprido, um exemplo, você tá com 100 mil lá na sua conta física. Desconsiderem PJ e física, tá, gente? Que é o básico. Pode acontecer de vocês misturar? Pode, mas o que você tem que treinar todos os anos na empresa é você separar o que que é sua pessoa física e o que que é seu jurídico. Não é fácil, tá? Você vai aprender isso com o tempo, mas você vai conseguir fazer. 100 mil lá na sua pessoa física, recebendo o seu salário da sua empresa e a empresa com um pouco de caixa. Eu acho que isso te deixa um pouco mais confortável para quando você olhar, por exemplo, a empresa e ela estiver passando por um período que é normal, cara. Às vezes deu uma secadinha no caixa ali um pouco porque você aumentou o pedido de compra, Exato. essas coisas, né? Eu não sei se é assim para você, mas esse final de ano para cá, eu aprendi assim, cara, muito, e eu descobri que você precisa acertar muito como empresário. Então, tipo, ó, você não pode fazer um financeiro errado, uma gestão errada, uma compra errada, uma venda errada, uma parte de estoque errada. Aí você cresce um degrauzinho. Só que se você errou uma coisa, Já era. cara, parece que você desce rolando a escada. Sabe? Agora, você tem um caminho mais rápido, que você pode subir 2, 3 degraus de uma vez, mas você era onde talvez as pessoas vão lá e desistem, né? Então, eu falo, pode ser que venha a acontecer de eu fechar determinada parte da empresa, mas é o momento que eu tive mais oportunidade e que eu tô aprendendo mais, cara. Então, se tiver que fechar, vai fechar e beleza. Eu tô mais conformado com isso. É fácil? Não é fácil. Talvez você tá passando pela mesma coisa, de ter uma dívida para pagar, de não conseguir ter acertado determinadas coisas. Eu falo para você, a primeira coisa que você tem que controlar, cara, é a sua cabeça, porque nesse momento você vai definir se você realmente é um empresário ou se você realmente estava fazendo aquilo ali para não ter que trabalhar para alguém, e é isso. Que a porrada vem todo dia, de todo lado. Eu acho que essa tungada eu tomei logo no começo, no primeiro ano de empresa, com um contrato grande que a gente pegou e que eu contava com aquele dinheiro para poder pagar as máquinas que a gente comprou da locação, que a gente alugou os equipamentos e o cliente começou a atrasar, né, as faturas. Porque ali no começo a gente ainda não tirava um Prolabore, que nós já tinha feito esse estudo, que era um ano sem tirar nada, pelo menos um ano. E ali foi um Só ponto um de. detalhe aí, você tava casado e com 3 filhos. Eu tava casado Ou e. com duas. Cara, é tanta filha que eu não lembro. Acho que eu tava com as duas só. Foi no primeiro ano da empresa. Minha esposa engravidou da terceira no segundo ano de empresa e ainda eu não tirava salário. Mas é assim, Famoso. eu acho que assim, é aquilo que a gente fala, né? Deus não desampara. Se veio e você tava na luta ali, e graças a Deus as coisas foram caminhando. E ali naquele momento, eu lembro certinho. Foi um final de ano muito difícil, porque a gente esperando que a empresa pagasse, a gente começou o contrato em setembro, em outubro a gente recebeu a primeira parcela, recebemos, eles pagaram certinho. Em novembro e dezembro eles já atrasaram. Então foi um final de ano muito difícil. Eu lembro que foi assim. Por isso que às vezes vem essa. A gente tá falando de final de ano aqui, Uhum. às vezes vem essas lembranças ruins, né? Um final de ano muito difícil, porque você tinha que ficar segurando ali o seu financeiro pessoal. E é um período onde se gasta mais porque final de ano, tudo sobe, é Natal, é Ano Novo. E quando foi em janeiro, eu lembro eu lembro certinho que eu tinha 15 mil de boleto para pagar, a empresa estava começando, tinha 15 mil de boleto para pagar e não tinha dinheiro dentro do caixa, cara. Que foi quando eu peguei o dinheiro lá da venda da minha casa, que era para construir a outra. Porque o pessoal assim, não, o Danilo tá construindo, pô. É, tá bom. Peguei o dinheiro da casa e pus e falei, meu, seja o que Deus quiser. Não sabia se esse dinheiro ia retornar para finalizar a construção da casa. Você não sabe, você pega o dinheiro e põe ali acreditando. Uhum. Mas veio, aí veio, coisa veio.
Depois a empresa foi acertando, por fim, depois a gente acabou encerrando o contrato que ela acabou fechando mesmo as operações. Mas acho que essa foi a maior tungada que eu tomei até hoje. Tá, assim, quando você fala assim, pô, foi isso aí, era em comecinho de empresa. A gente tinha saído já de dezembro para janeiro, a gente já fez a mudança de MEI para Simples Nacional, então já teve um custo ali Sim. e veio essas coisas junto, né? E eu lembro que eu fiquei 2 dias sem aparecer na empresa, cara. Eu lembro. Eu não queria ir, só que assim, eu fui até conversar com o Cid novamente, Uhum. volta o nome do Cid aí, Tem que chamar ele. e eu lembro que ele falou da passagem lá de Eliseu, acho que é Eliseu e Elias, não sei, não lembro agora, que você também falou esses tempos atrás. É, Eliseu. Esse é Eliseu, Elise, desculpa. Elias, que daí ele quer seguir, e aí ele fala, não, eu vou te seguir, e aí ele volta lá, põe fogo tudo na carroça dele lá, porque que ele falou? Tô pondo fogo porque eu não volto mais pra cá, que eu não volto mais, tal, enfim. Obrigadão, Michael. E aí eu pensei da mesma maneira. Então, assim, por isso que é importante também, gente, você ter pessoas eh, que às vezes estão no mesmo barco que você, estão vivendo a Sim. mesma coisa que você, que muitas vezes numa conversa, porque eu fui ali entregar uns cartões para ele poder, que ele falou, ó, deixa uns cartões aqui para eu ir, porque o pessoal vai entregar. O Cid, ele tinha uma loja de roupa infantil, só para vocês entenderem, contextualizando, a gente já comentou isso, e ele fazia coleta da Shopee e Mercado Livre. Então eu deixava uns cartãozinhos com ele para ele oferecer para os clientes que ainda não usavam etiqueta. Eu fui ali deixar um pouquinho mais de cartão e comentei com ele mais ou menos o que estava passando, e ele explicou isso, falou, ó, tem uma passagem na Bíblia que eh, ele decide seguir o caminho e fazer lá, seguir o caminho. E para que ele não volte mais na vida que ele estava, ele vai lá e taca fogo na carroça, tal, tal. E eu falei, meu, acho que é isso aí que tem que fazer. E aí eu voltei para a empresa e falei, mano, vamos até onde dá, né? Vamos seguir até onde dá e vamos ver. E aí foi, né? Então, assim, isso aconteceu em janeiro. Em março, a gente estava comprando a máquina para fabricar etiqueta. Olha só que coisa louca, né? Então, um período, uma diferença aí de 2 meses, você sai de um ponto onde você não tinha dinheiro para pagar boleto, Pra comprar para uma. ir comprar uma máquina e, e começar algo a mais dentro da empresa, fazer um investimento a mais na empresa. E por que que você acha que você não desistiu, cara? Porque você tinha mercado, tipo, pra pegar e falar, ah, pô, não deu, tá, voltar pro CLT, que foi até um dos temas, né, que a gente Cara, eu conversou. sinceramente, tem coisas assim que eu falo que às vezes são inexplicáveis. Eu não lembro que eu não desisti. Eu lembro que assim, eu fiquei 2 dias que eu não queria aparecer na empresa. E aí eu fui. Isso é normal. Só que daí você vai, esfria sua cabeça, conversa com conversa. Não adianta você querer ir, ir pra gandaia, não adianta. Não, vou encher a cara, vou. Não, cara, você tem que ter o pé no chão. Isso aí você tem que ter muita ciência. Eu vou conversar com o cara ali, vou trocar uma ideia com o fulano ali e tal. Aí você conversa com o cara e fala, cara, passei pela mesma coisa, conversa com o outro, passei pela mesma coisa, um vem te dar uma palavra, te passa uma passagem bíblica. Mas assim, te falar, pô, o que que foi? Eu não sei, cara. Eu acho que talvez foi até o meu sócio na época, que era o Alisson, que ele falou, cara, calma, porque assim, eu sou, tem melhorado, mas eu sou muito ansioso, desespero, às vezes, de forma rápida. E ele falou, calma, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vamos ver, né? E aí foi, aí você põe um pouco a cabeça no lugar e fala, ah, vamos tentar, vamos tentar. E aí foi indo, cara. E é isso, né? Quando a gente fala de não ter medo, que isso é uma coisa muito complicada, porque a gente fala assim, ah, não tenha medo, vai e faça. O pessoal acha que é assim, vou ligar Foda-se o também. modo do padre do balão Já era. e vou, se cair no mar, se subir pra cima, não. Não é Eu não bem ter assim. medo é justamente isso daí que eu falei. Cara, vamos tentar mais um pouco? Então vamos colocar um limite, ó, vou até aqui. Se até aqui não der, aí que foi o que aconteceu, né? O Alisson chegou e falou, eu cheguei no meu limite até aqui, daqui eu não vou mais. E segue com a empresa aí e tá tudo bem, vamos embora, entendeu? E é isso, cara. Eu não falar pro seu o que que foi assim, puta, teve um gatilho, foi minha esposa, minhas filhas. Não foi porque assim, eu já não tirava, vou falar Salário. salário, né? Mas é o Prolabore, já não tirava salário, já não tava tirando nada da empresa. Talvez, cara, o que batia na minha cabeça de não fechar é que pra mim fechar naquele momento
eu precisava de grana para pagar os boletos que Pra fechar. aí você fala, cara, é mais fácil eu continuar e tentar e fazendo a Sim. coisa acontecer do que eu parar agora e ter um caminhão de dívida nas minhas costas, né? E naquele momento a gente estava na transição da empresa, então a empresa ainda estava no nome da minha esposa. Eu falei, e ainda vou trazer mais uma Ferra ainda. problemática para ela. Mas foi isso, cara. É uma pessoa ou outra que você conversa, você. Por isso que é bom você estar tá rodeados de pessoas que vivem a mesma coisa que você vive. Não se assuste também se você, na hora que começa a empreender, algumas pessoas que você considera amigo vão embora Sim, é e outras normal. chegam. Porque muda a conversa, muda as experiências, muda o estilo de vida, muda tudo, né? Mas eu acredito que foi isso. Agora, trazendo um pouquinho pro seu negócio, que é o e-commerce, né? Você tem aí a parte física da distribuidora. Você está passando por uma dificuldade aí no e-commerce que você teve alguns problemas de envio Sim. e a sua reputação foi prejudicada por conta disso. Eu já sou mais o físico, né? Então, assim, como que é você lidar com isso? Porque, assim, hoje o e-commerce ele é muito bom, eu vejo que é muito bom, que nem você comentou num outro podcast, e eu acho que todo mundo tem que estar no e-commerce. Quem tem Eu ponto também. físico tem que estar, tal. Mas, assim, por exemplo, se você erra num físico, aconteceu esses tempos atrás com a gente, de uma etiqueta que foi defeituosa para um cliente. A gente errou, só que a gente conseguiu ir lá no cliente e conversar com a pessoa e explicar. O e-commerce, eu acho que de certa forma, eu não sei como que funciona muito a fundo, tô conhecendo mais agora, você não, às vezes não consegue reverter isso, né? O cliente vai abrir uma reclamação, às vezes você vai tentar explicar o que aconteceu, só que ali sua reputação já foi danificada e isso te afeta nas vendas. Como que você lida com isso, cara? Como que, porque assim, eu sei que o ideal é tentar não errar, mas Sim. vai acontecer e muitas vezes até aquilo que você comentou, né? Às vezes não foi nem você que errou, às vezes faltou, que é outra coisa que às vezes você não um treinamento melhor, ou às vezes sei lá, uma organização melhor, enfim, vários fatores, ou às vezes o funcionário mesmo não estava num dia bom e mandou o pacote errado, enfim. Como que você enxerga isso? Como que você acha, até uma dica, né, para quem aí tá querendo empreender, querendo abrir o e-commerce, como que você lida com isso? Como que você pensa? Como que você faz quando acontece uma situação dessa? Esses dias, tava até falando com o Michael, né? Eu tava relendo ali algumas coisas das diretrizes do Mercado Livre. Então eu lembro quando eu comecei, tava lembrando quando eu comecei. Eu peguei, cara, e li toda a diretriz do Mercado Livre. O que que tinha que fazer, o que que eu não ia fazer, o que que era regra de anúncio, o que que não era, e tal. Porque eu não tinha dinheiro para comprar curso. Então eu falei, vou estudar no marketplace que eu quero vender. Então eu peguei e li tudo ali. E aí, cara, é uma regra. Então é aquilo, você tá dentro de um terreno de uma pessoa, e se um dia a pessoa falar pra você que você tem que sair de lá, você vai sair de lá, ou você vai ficar dentro da regra dela. Então, querendo ou não, é como se você tivesse um patrão. Eu acho que é a mesma coisa ali de você trabalhar no CLT. Só que assim, você já sabe, você tem lá as métricas. Antes era maior, cada ano vai diminuindo mais, vai aumentando, vai criando novas regras. Agora saiu uma outra regra aí também. Então você, primeira coisa, tem que entender qual que é a regra do jogo para você não cair fora. É a primeira coisa. E quando você é penalizado, né, de determinada forma, você é convidado a ficar no banco ali e toma uma penalidade. Basicamente é isso. Então é como se fosse um jogo de futebol. Se, se você não é goleiro, você não pode pegar a bola com a mão e é isso. Quando você fala, por exemplo, de atraso, o que que acontece? A gente tem uma métrica lá. Então, assim, você já sabe que você pode errar dentro de 60 dias, que é 60 dias corridos. Você pode errar um exemplo lá, tá, gente? Agora fugiu aqui da cabeça, se eu não me engano, é 6%. Para um mercado líder e tal, abaixo é 10%, e aí vai diminuindo isso até o Platinum. Platinum, se eu não me engano, é 3% que você pode ter de erro, de atraso, tá? Tem outras métricas, mas essa é a mais importante. E aí o que que acontece? Se você já sabe que pode errar, tem coisa, cara, que não tem como. Não tem como. Você vai precisar errar. Você vai precisar, tipo, às vezes dar um atraso, cancelar um pedido, porque é natural. Eu creio que até no físico você precise Sim.
uma hora tem que falar, ó, vou atrasar, vou não sei o que e tal. Só que como ali você tem um patrão, você tem uma regra a cumprir, você é penalizado, que talvez no físico você pode Negociar melhor. negociar melhor. Você fala, cara, ó, tive um imprevisto e tal, vou te entregar tal hora, tal data. Então isso você consegue, você ter um jogo de cintura melhor. No online você está engessado, exceto que você tem uma loja física. Ou uma loja online, desculpa. Aí o que acontece? Quando você não aplica essas regras, cara, o Mercado Livre te tira do jogo, essa é a verdade. Tanto o Mercado Livre quanto o Shopee, que são as penalidades. O Shopee, ponto de penalidade, Mercado Livre, a parte de entrega. Então, tudo isso ele te tira do jogo. E, cara, ele pode arrebentar seu faturamento de um mês para o outro, que foi o que aconteceu. Então, por exemplo, eu tinha um faturamento ali na casa de 80, 90. Esse mês nós não fecha com 30. Então, assim, abaixo da metade. Por quê? Praticamente um terço, né? Cara, não cumpri com a regra do jogo. E tá tudo bem, vai voltar, tudo, e eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu vou cortar pessoal, não vou cortar pessoal, o que que eu vou fazer? Então, eu preciso tomar uma decisão. Só que é aquilo, cara, se você já sabe, tá dentro do planejamento, você faz o treinamento, uma coisa é quando é externo. Já aconteceu outras vezes da gente atrasar. Só que aí você faz a conta. Pô, eu mando 1.000 pacotes por mês. Pô, beleza, 10%, pô, são 100 pedidos que eu posso errar. Então, assim, não é que a gente não aceita o erro humano ou que a gente não erra. É que esse erro ele tem que estar mapeado. Até para sua empresa física, você vai errar. Não tem como, Erra. você vai errar. O único lugar, talvez, que você não possa errar é você ser mecânico de avião. De resto, e médico, né? Você não pode errar. E eu falo isso porque a gente visitou um cliente aí que a gente foi fazer um adesivo e ele mexe. Eu tava contando pra você com um negócio de capa pra avião e ele falou, cara, eu comecei a ganhar dinheiro, tem 40 e poucos anos, eu comecei a ganhar dinheiro há 15 anos atrás. Então, quer dizer, ele tá. Minto, ele tem quase 50. Ele começou a ganhar dinheiro há uns 10 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, até os 30, 35 ali, ele não ganhava grana. Por quê? Aprendendo, também é a mesma coisa. Ah, passou por uma dificuldade aqui, outra ali, depois estabilizou e foi. Então, eu creio que esse período aí que eu tô passando, tudo que poderia acontecer, aconteceu. Já era, não tem como mais acontecer mais nada. E aí a gente vinha tomar a decisão limpa e ver, vai continuar, não vai continuar, o que que vai rodar. Por quê? Porque são regras que a gente descumpriu e tá normal. Foi um jogo que a gente quis jogar. Igual numa distribuidora, se você não atende o cliente no prazo, se você começa a atrasar muito, o cara vai te trocar, não tem como. Se você não passou lá, deu um atendimento, ele vai te tirar. Então, querendo ou não, você tem uma regra. A diferença é que no online você é punido. Talvez no físico você é punido ali porque você perdeu o cliente, mas você tem N formas de recuperar no Mercado Livre, não. Você tem que esperar mesmo o tempo passar e aí as coisas voltam a vender, né? Mas hipoteticamente é isso, né? Então tem esse cenário, ele não é ele não é fácil, porque quem já perdeu conta sabe como que é o negócio, ainda mais por erro, eu vou colocar desse jeito, mas por erro besta, né? Sim. Que é um erro que você. Cara, o negócio tá mapeado e tal, então não vou entrar muito no que aconteceu, mas aí você erra. Então, você pegar, pô, beleza. Então esse erro aqui ele pode existir de novo lá na frente. O que eu vou ter que fazer? Mapear ele de novo. Igual, né? Tava conversando com o Maico e a gente tava trocando uma ideia, a gente se preparou, cara. Tava vindo se preparando esse negócio, falou. Porque a gente sabe que agora no final do ano a gente tinha um boom de venda, Shopee, ano passado a gente quase perdeu a conta, porque a gente fez, tipo, muito pedido, cara. Tipo, foi 800 pedidos na semana, coisa que geralmente a gente fazia 1.800 no mês. Na semana a gente mandou aquilo. E aí a gente pegou e falou, então vamos fazer um estoque desse produto, vamos levar meio que carregado o ano inteiro. Quando chegar nessa data, a gente Chinelo. chinela, porque a gente já sabe que você vai ficando tempo no mercado, você vai pegando as datas que aumenta É, preço e tal. Por exemplo, amendoim vai aumentar preço antes de julho. Chocolate já começa a dar uma aumentada.
Aí, então você já sabe meio que as datas. Então, se a gente viesse comprando, a gente tem um preço competitivo, a gente nem ia alterar o preço, que a gente comprou Lá atrás. lá atrás, e a gente ia conseguir ganhar. E aí aconteceu tudo que eu te falei. Então, mais um ano que a gente tá sobrevivendo aí, e a gente aprendeu. Falou, bom, precisamos controlar uma outra variável. Eu tava até vendo um post, eu não lembro quem foi que postou isso. Eu não lembro se foi o Thales Gomes, se foi o Alfredo, não lembro que cara que foi. Era tipo um gráfico, assim, que você lá, começo do empreendedor, ele tem um certo sucesso, mas que é bem no comecinho, se ele sobe, aí tem um sucesso. Aí ele fala, pô, vou ficar rico, né? Aí depois ele cai, aí vem as dificuldades, aí ele sobe. Aí quando ele sobe aqui em cima, ele pensa assim, pô, venci. Aí depois ele cai, que aí cai mesmo, desce lá no limbo. Aí fala, pô, às vezes faz uma dívida, faz um investimento errado, porque é nessa hora aqui em cima que você fala assim, pô, tô bem, cara, vou investir em outra coisa, vou fazer outra coisa, que é mesmo aí que você falou das pessoas, cara, eu fui, conversei com você, conversei com outra pessoa e tal, fui conversando, aí eu vi esse gráfico, aí eu falei, pô, faz sentido. O cara chega, quando ele dá uma guinada assim, ele fala, pô, cara, agora eu vou fazer outro investimento, vou tá. Aí ele cai. Aí depois ele decide. Quando ele cai essa última vez, ele decide se ele vai continuar, se ele vai ficar ali e vai fechar, ou se ele vai se reinventar para sair dali. Porque, cara, esse limbo aqui embaixo é onde você vai ter as melhores oportunidades. Eu É falo porque pensado, né? eu falo porque eu tô passando por isso daí, né? Inclusive no meu canal lá pessoal, depois se vocês quiserem seguir, tá Brendo Alexandre, eu posso deixar aí depois. Eu tô documentando isso daí. Porque se eu sair, vai ter um puta documentário lá. Se eu não sair, vai estar lá também. E aí, nesse limbo aqui, você toma uma decisão para você poder voltar. E aí eu creio que é onde você chega. Porque tem muita coisa de gestão que eu não aplicava que eu comecei a estudar. Falei, pô, faz sentido. Que é a teoria dos três, quatro caixas ali que você tem que ter. Então, pô, geralmente a gente ouve falar de um ou dois caixas dentro da empresa. O ideal é você ter quatro. Quais são esses quatro caixas aí? Já solta pra nós Ó, aí. você tem que ter o caixa capital de giro, que é basicamente você comprar produto, você aumentar estoque e tal. Custo de funcionário, você precisa ter isso. Eu dividi a parte de você ter parte de retirada do seu salário, que é basicamente você ter um salário ali para você poder rodar. Então, recapitulando os três primeiros, você ter capital de giro, custo, então é Funcionário. você ter água, energia, custo com papel, manutenção, troca de máquina e tal, você tem esse custo aqui. Você tem custo de salário, aí entra o seu salário. Não estou falando a divisão de lucro, tá, gente, na empresa. É o seu salário mesmo, que você ganha ali pela função que você exerce dentro da Como se empresa. fosse um funcionário, né? Se fosse um funcionário. Dentro desse custo aqui, você tem também a questão de 13º, férias, seguros, se a sua empresa paga e tal, onde o seu também tem que estar. Então, qual que é o seguro de vida da empresa? O que que é 13º? Geralmente o patrão ele não tem o 13º, eu não colocava isso para mim. E o último é o caixa livre, que é na onde geralmente, ó, o caixa livre, ele é o menor, certo? Por quê que ele é o menor? Porque ele é na onde sobra o dinheiro realmente que você não vai usar. E aí, geralmente, dentro das empresas, você define o que que você vai fazer. Eu vou, sei lá, distribuir lucro uma vez por ano, por trimestre, bimestre, ou todo mês eu vou tirar um pouco, ou esse lucro, esse caixa livre que tem aqui, ele é livre para você fazer investimento, para você abrir uma outra loja, para você comprar uma outra máquina, para você fazer um outro investimento. É fácil criar isso daqui? Não Não. é fácil. Se fosse fácil, toda empresa ia ter, né? Eu falo porque eu estou estudando e agora eu estou começando a entender. Pô, eu tive muitas oportunidades de criar isso. Que a Nem gente, que fosse completo, né? Mas que já tivesse sim, alguma coisinha. minimamente, cara, os três primeiros você tem que ter. Os três, o livre você não tem que ter, porque ele é livre. Mas os três primeiros você tem que ter. Por quê? Capital de giro, combustível. Então aí você consegue equalizar, por exemplo, tem uma coisa que a gente não olha quando a gente está falando, por exemplo, de gestão,
Eu vou pegar do e-commerce que fica mais fácil para mim dar um exemplo. Tranquilo. Se você pegar o EBITDA, a, eu vou resumir, não vou ficar falando termo difícil, não. Você pegar basicamente a média que o mercado todo de e-commerce cresce por ano. Geral, desconsiderando pandemia, você cresce em torno de 15% no máximo. Então, todo o mercado em geral cresce 15%, tá? Pode ser que a sua loja cresceu 2.000%, pode ser que outra loja cresceu 5%. Então, na média, é 15%. Se a sua empresa cresceu mais do que isso, que é a média do mercado, você está bem. Se ela não cresceu isso, você precisa rever alguma coisa. Então, o que que acontece? Quando você pega um capital de giro para você comprar produto e tal, fazer as suas compras, gerar faturamento, o ideal era você ter 3 meses. Por quê? Porque a gente sabe, tem mês que você vai precisar carregar um pouco mais o estoque e tem mês que você vai diminuir o estoque e você pode carregar um pouco mais o capital de giro. Então é como se fosse dois potes que você vai balanceando ele. Quanto mais você tiver dele, mais tempo seguro você tem sem precisar faturar. Vamos colocar assim. A questão de você ter o custo fixo é para você pagar um aluguel, se manter seguro ali. E a questão de você ter os salários guardados é você ter a capacidade de conseguir, por exemplo, saber assim, pô, posso contratar um outro funcionário sabendo que eu tenho 3 meses dos que já estão comigo pago. Então isso é bom. O ideal de uma empresa é 1 ano. Então a gente começa a ver que a gente mesmo como empresário, não... Cara, empresário pequeno, médio, até eu já vi gente que fatura bem, não pensa nisso. E aí eu comecei aí a gente faz aquelas análises, né? Eu comecei a fazer uma análise do meu. Então eu tive várias oportunidades de tanto pôr dinheiro no bolso, Que isso é isso é importante. importante, e quanto deu organizar financeiramente a empresa. E aí eu teria esses caixas disponível para tomar uma decisão. Porque aí é um número. Do mesmo jeito que eu errei lá, e aí é bom você, toda vez que for tomar uma decisão, se aconselha antes com bastante pessoas. Vai conversar antes de você tomar uma decisão, vai fazer uma coisa, por quê? Porque quando você vai tomar uma decisão e você tendo dinheiro no caixa, cara, qualquer coisa é possível. Fui lá, falei, mano, você quer saber, velho? Tinha ido pra São Paulo, a gente é daqui de Marília. Eu tinha ido pra São Paulo, falei, "Putz, cara, peguei ônibus, estou aqui, eu não vou levar esse carro, mano. Vou levar, não tem essa. Ah, não aprovou o financiamento. Não tem problema não, vou pagar à vista. Mas por quê? Você deixou o ego tomar conta porque você tem o caixa. Só que talvez aquele dinheiro que eu usei, ele estava dividido em 4 caixas. Talvez o que eu tinha efetivamente para usar era muito menor do que aquilo lá. Então essas coisas a gente tem que tomar de providência. Que possivelmente tanto nas próximas empresas que eu tenho essa parte para gerenciar, a gente vai executar isso daí. Não tem problema você querer tirar 10, 20, 30 mil da empresa, mas ela tem que estar provisionado isso. Sim. Tem que estar ali prescrito para onde que vai cada coisa. Então eu creio que falta isso para a gente. Por isso que quebra tanta empresa, que tanta empresa fecha por causa dessa gestão. A gente fica numa parte ali mais superficial, que muitas empresas, cara, a gente acaba não fazendo, porque, por exemplo, um DRE, um fluxo de caixa, ele é básico. Desculpa te falar, mas ele é básico. O mínimo de controle de entrada e saída, ele é básico. E muita gente não faz. Ah, beleza, eu paguei todo mundo aqui, me sobrou 5 mil. Quanto que eu preciso comprar de produto? 4. Falei, beleza, me sobrou R$ 1.000. Tudo certo. É isso que geralmente acontece quando o cara tem um MEI, tem uma empresa ali, até mesmo no simples e tal. É o que é o normal. É o que é o normal que todo mundo faz. E agora, nesse ponto que eu tô olhando tudo as coisas, porque a gente, né, tudo tá pegando fogo, você precisa ver o que que vai fazer. Aí você vai, apaga um negocinho aqui, apaga outro ali e vai até a hora de sanar tudo. Comecei a ver, falei, bom, e a gente faz a recapitulação, né? Recapitulação. Ixi, travou aqui agora. Recapitular. Recapitular o ano aí. E a gente começa a ver que essas coisas a gente acaba deixando para trás, né?
Deixa. E esse que eu acho que é o X É o que eu da comentei com questão. você, cara. Eu comecei sempre deixo de um dinheiro. Fechei o mês, sempre deixo um dinheiro para iniciar o mês seguinte. Mas isso não foi sempre, não. Tá começando agora, né? Mas assim, com muita cautela. Porque assim, é aquela questão que você falou. Porque você olha lá e fala, nossa, cara, sobrou um dinheiro aqui. Você já fala, Sim, cara. Aí uma coisa que você estava pensando em investir um tempo atrás, você fala, não, eu já vou meter o louco aqui, eu já vou comprar logo, fazer o Pix para não ter arrependimento. sim, Só que o arrependimento não vai vir agora, vai vir depois. Eu, que nem eu falei pra você, agora a partir do meio do ano que eu comecei, porque falei, mas peraí, vai chegar lá no final do ano, eu tenho que pagar 13º. Na hora da férias eu vou ter que pagar férias. E aí? E se for o final do ano igual foi o ano passado? Que foi um dezembro atípico, né? Porque a gente sabe, em dezembro muitas férias coletivas, muita gente para, então o pessoal antecipa o pedido um pouquinho antes. Mas assim, e ainda eu tô muito ansioso pra esperar esse final do ano passar, cara, sou bem sincero. Bem assim, tamo ali guardando, tal, segurando pra poder pagar os funcionários, mas e aí? Que eu tô ansioso por dezembro acabar pra saber como que foi. Será que repetiu sim, ano passado? A gente fica, né, nessa ansiedade. Porque aí se repetiu, você já fala, pô, o ano que vem eu vou chegar mais preparado ainda. Vou sim. chegar mais preparado ainda, né? E você, querendo ou não, conforme vai passando os anos, você já sabe as datas. Que você tem que, tipo, ó, aqui eu vou precisar de mais dinheiro, aqui eu vou precisar de menos. E o próprio gráfico vai te dar isso daí. Exatamente. Você tem, vai levando tudo anotado, você olha, pô, legal, vamos investir num negócio de festa junina, porque a festa junina vende. Vamos fazer um investimento aqui. E isso ajuda, cara, a gente até a tomar decisão. Porque você pensa assim, não, cara. Porque o que é o pensamento normal? Pô, tô com 30 mil aqui. Falei, não, vou pôr tudo em. Geralmente é esse pensamento, tá? Eu posso estar colocando todo mundo na mesma cesta. O cara pega, pô, tem 30 mil, vou investir tudo em festa. Na festa junina. Ou vou investir no Natal. Plau. Só que o cara que já tá há anos no mercado, ele tá comprando Natal em janeiro. Exatamente. Agora, em dezembro, ele tá negociando Páscoa. E o cara, quando você tá na Páscoa, quando você tá ali no Halloween, festa das crianças, o cara tá negociando talvez um carnaval. E ele já tem separado. Fala, cara, não, eu quero. Ó, ano passado eu gastei quanto no carnaval? Ah, gastei, com Páscoa, gastei 100 mil reais. Esse ano quero crescer aí 20%, eu vou gastar 120 mil. É isso. Tá, vou ter um poder de compra aqui e tal, tal. Então o cara tem um planejamento, tem um orçamento, né, que a gente escuta em vários lugares, até no governo, né, tem um que não é cumprido, mas tem, que é o orçamento do ano, né, para cada setor e tal, educação e tal. Na empresa é a mesma coisa, cara. A gente tinha que ter esses orçamentos definidos. É fácil? Não é fácil. Tem uma empresa que é fácil. E você, Esse que é o ponto. e você vê como que é o negócio, né? A gente tá falando de planejamento. E eu tava conversando com um cara e, e assim, eu tava acostumado assim, né? Que o pessoal normalmente orçava muito ali pro finalzinho do ano para no começo do ano, para colocar no orçamento do ano seguinte. E aí eu comecei a me deparar com algumas pessoas da indústria que eles começaram a pedir muito orçamento agora. Eles falam, mas por que muito orçamento? Não, mas eu preciso fechar até o final do ano. Que já são empresas mais estruturadas, que é o que você falou. Uhum. Elas já têm o que eles chamam de budget lá para. É, E aí o cara tem dinheiro sobrando que ele não gastou, que ele precisa gastar aquilo lá até o final do ano. sim, Aí você fala, olha só como que o negócio é louco, né? A gente tá aqui pensando se vai virar o ano com dinheiro. E tem gente pensando, o problema do cara é com o que que ele vai gastar o dinheiro exatamente. que ele tem no orçamento que foi definido para aquele setor da empresa e ele precisa gastar. Porque se não gastar, acabou, velho. Mas eu tava. Cara, não sei agora se eu vi em um vídeo ou se eu conversei com alguém. Não lembro agora de cabeça. Assim, eu acho que foi com uma pessoa. É, basicamente, por exemplo, setor de marketing. Vamos supor que ele tem 1 milhão para ele gastar. E ele conseguiu gastar 600 mil. Essa outra diferença, eles correm para torrar, cara.
não para torrar, né? Mas para ele fazer um investimento ali e ter um certo retorno, porque ele tem a meta do ano. Às vezes eles conseguem reduzir isso com pouco custo. Aí o que que acontece? Ano que vem, que é uma briga na empresa. Não sei se vocês sabem disso, mas é uma briga. Por quê? O gestor, o CEO vai lá e define, ó, nós vamos gastar aqui com os setores tal 10 milhões no ano. Beleza. 1 milhão é para cá, 1 milhão é para lá, outro milhão é para cá, outro milhão é para cá. Mas como que o gestor toma a decisão disso? Ele toma olhando os 2, 3 anos para trás. Se ele olhar que o setor de marketing está gerando resultado e está usando o budget, o orçamento dele anual, ele vai manter o dinheiro ou vai aumentar, dependendo da devolução. Agora, se ele entregou um resultado legal, só que usou pouco dinheiro, o que que um gestor faz? Vou diminuir o recurso que eles vão entregar a mesma coisa. Sim. Então, por isso que existe essa preocupação do mercado em gastar isso. Inclusive, se tiver alguma empresa querendo patrocinar, por favor, venha para cá e gaste seu budget aqui, né? Que a gente vai mencionar vocês aqui no FacinaCast. Mas isso é real, cara. Real mesmo. Tipo, é outra realidade, né? Isso é É real. uma realidade que é o que eu falo, a gente fica naquele pensamento assim, será que vai chegar Sim, será que vai chegar uma hora que vai acontecer isso aí comigo? Que você fica, né? A gente fica sonhando, né? Sonhando com o pé dentro da realidade, sim, claro. Mas a gente fica pensando nisso, né? A gente visitou um cliente hoje, o cara falou, não, estamos construindo outro barracão ali. E aí você vai pegando experiência, que é o que a gente fala, essa troca de experiência entre um e outro, né? Ele falou, o barracão aqui é alugado, mas agora ele alugou ali porque a gente começou um outro setor, só que esse outro setor a gente testou primeiro, validou, aí deu certo, aí ele separou da empresa. Não, não vai pôr tudo no mesmo, né? Não vamos pôr tudo no mesmo balde. Separou da empresa, startou esse setor, agora tá indo, tá indo. Agora ele falou, agora eu vou mexer nesse outro setor da empresa aqui, que é vocês vão mudar, não vai para um barracão próprio e tal. Então você vê uma certa organização, né? Você sim, vai vendo, você vai aprendendo, né? E, e é isso que a gente tem que levar, né? Essas experiências, experiências do limbo lá que você falou, onde a gente sim, aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa quando eu passei por essa situação que eu comentei aqui no começo. Aprendi mesmo, muito, muito. Aprendi, se aprende a paciência, se aprende a entender que pode acontecer. Então hoje você já tem uma cautela maior na hora de fazer um contrato grande. Espera aí. Eu até tava falando com o meu sócio, falei, dependendo de um contrato grande que a gente pegar, a gente vai terceirizar, eu não vou fazer de primeira sim. hoje. Porque a primeira vez que eu fiz de primeira, eu terceirizo, eu pego uma outra empresa e ganho só comissão. Cara, porque é a pesquisa que a gente tem. Por exemplo, a gente olha lá. Igual me apareceu esses tempos atrás, o vendedor queria fechar uma rede de supermercado. Ia dar uns 30, 40 mil reais aí. Pedido. É, Por mês. é. Por pedido, né? Só que assim, 30% para você poder entrar, depois você vai aumentando esse pedido com eles. Minha margem baixíssima. Aí eu só fiz a seguinte conta. Falei, se eu errar isso daqui, Tchau. acabou. Você não tem nem a chance de voltar. Por quê? Aí vem um contrato e tal. Venceu o produto lá, você tem que trocar. Aconteceu isso, você tem que fazer. Você tem que bonificar. Você tem que fazer ação de venda dentro do mercado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que. Falei, peraí, isso daqui. Não é que a gente não quer atender, você não quer o dinheiro, não é isso. Mas tem coisas que não é. Você não está preparado para jogar aquilo. É igual eu falei na regra do Mercado Livre. Se você não estiver preparado para ir para o Mercado Livre, fique na Shopee. A gente fez o episódio com o Diego e com o Dani, e ele falou, cara, eu prefiro trabalhar com Shopee porque é mais tranquilo. Porque o Mercado Livre é cheio de burocracia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pô, não é o meu jogo, então eu vou deixar para quem entende, já faz aquilo, entende as contas e beleza. Não tem como eu querer também abraçar tudo, porque não vai dar certo. E isso é um ponto, né? Que a gente fica pensando, principalmente no começo da empresa. Fala, pô, se eu acertar uns 10 contratos aqui de 30 mil, eu tô pronto. É, Que é a cabeça, né? mas, Que a, tá de fora. mas a gente que é, entrando um pouco nesse assunto aí, a gente que é cristão, que tem
entende que tudo é a permissão de Deus, lá na frente depois a gente entende por que que Sim. talvez Deus não permitiu certas coisas, por que que outras ele permitiu, né? Porque a gente quer, se for depender da gente, cara, a gente quer atender todo mundo, vender pra todo mundo, Acabou, tá nem aí. estocar mercadoria pra dentro da empresa e vão vender, vão vender, vão vender, e a gente vê que não é assim, né? Tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis. E entender também que todo começo, né? Por mais que você falou, tá com 6 anos, ainda é um começo, né? Porque às Não, vezes você olha para outras empresas aí que tá no mesmo segmento que vocês e fala, nossa, mas por que o cara tá tão bem? Aí você vai ver, o cara tá com 30 anos de mercado, 20 anos de mercado, aí você fala, eu pô, tenho 6 anos de empresa e 7 de mercado de e-commerce. Porque eu trabalhei 1 ano para uma pessoa. Então, assim, eu não sou nada ainda, porque tem gente que tá desde do primórdio do Mercado Livre. Então, mas isso não muda nada, porque já mudou as regras. Cara, o cara tem um N contatos. Tô falando que isso define se o cara sim, é sim. melhor ou não, mas isso é mérito dele. Então eu tenho que fazer a minha parte, tenho que correr a minha parte, tenho que fazer do meu jeito para crescer dentro de cada realidade, porque a gente sempre fica naquela competição assim, principalmente no Mercado Livre. Online, porque você vê seu concorrente toda hora. Às vezes você vai topar seu concorrente quando o cara te fala que ele mandou um orçamento, ou você ouviu lá e tal. No Mercado Livre, não, eu dou 2 cliques, eu abro 50 concorrentes. Dentro do Mercado Livre tem um ranking de concorrente, que eu posso ir lá, pô, o cara tá vendendo isso daqui, vou sacanear ele, vou comprar ali no atacadão, vou vender mais barato só pra ele não vender. E aí você fica nessa briga, nessa loucura, nessas coisas. E aí você vai ver depois, não faz sentido você fazer isso. Faz sentido o quê? Você fazer o seu, faz um negócio organizado, vende, estrutura, coloca, vai fazendo passo a passo, cara, vai dar certo. Não é, não Tem é, como. não é não olhar e ter a ciência que tem um concorrente, Sim. mas é não focar no cara. Tem gente que foca só no concorrente, cara. E Tem, fala, e tem coisa que. Tem coisa que o povo não entende, né? É a mesma coisa de eu pegar e falar assim, ó, por exemplo, representa um monte de marcas aqui. Eu chegar e falar, não, as marcas são tudo minhas concorrentes. Cara, as marcas são gigantes, cara. Por exemplo, uma Fini. Às vezes o cara nem quer te quebrar, às vezes só porque o cara é tão grande que ele, lá o estratégico da Fini, que nem te conhece. Tô dando só de exemplo, tá, gente? O cara muda uma regra lá e te quebra. Porque o cara é gigante. Então qualquer movimento de mercado que ele faça, ele acaba gerando um barulho no mercado que isso muda o cenário. Um Mercado Livre, um CEO do Mercado Livre, a parte estratégica tomou uma decisão. Pode quebrar seu negócio amanhã. Pode quebrar. que é coisa que não tá no controle, Não né? tem controle. Não tem jeito. Agora, o que você está fazendo? Buscando outros meios, para onde você está vendendo, para onde você está indo, o que você vai fazer. Então, tudo isso, existe o cara que é autônomo e existe o cara que é empresário. Igual, tô na decisão aí se eu vou fechar uma empresa, realocar, o que que eu vou fazer e tal. Mas, sim, tem outros negócios rodando, que Sim, estão embrionários, um já está desenvolvendo ali, mas o negócio está rodando. Só que agora, esses outros negócios eu olho totalmente diferente. Eu poderia ter escalado eles numa velocidade maior, porque como um negócio estava me consumindo muito tempo, eu falei assim, pô, não tem como eu mexer nisso daqui. Só que agora, olhando para os negócios, eu falo, cara, eu posso dar um pouco mais de velocidade e não só isso, fazer o negócio crescer certo, sem precisar talvez queimar um dinheiro que eu não precisaria. sim. Então tudo isso vem com o tempo. Se é o melhor no e-commerce? Não, mas eu tô há um tempo legal que eu já entendo determinadas coisas. Igual o físico, testei por 1 ano, é um mercado muito bom, tem muito potencial, tem como misturar online com físico, porque nunca vai ser uma guerra, que todo mundo quer colocar uma guerra, né? Online contra físico, direita contra esquerda, isso, e vai. Mas, na verdade, os negócios se completam, Se gente. completa. Se completa. Não tem como. E aí, por um físico ser muito bom, cara, se tiver um online do lado, vai muito bom. Mesma coisa o online. Se tiver um ponto físico, tiver online, mano, online vai Exatamente. vender. Exatamente. Exatamente. É os pontos que eu deixo aí.
de, de reflexão, né? Principalmente nesse final de ano aí, para quem é empresário, quem tá pensando em empreender. Cara, não é fácil. Não vai ser um ano fácil. Eu tô indo pro meu segundo ano de eleição. Segundo? Terceiro. Que eu pego ali no comecinho, né? Quando o Bolsonaro ganhou e tal, eu vou pegar agora. E, e eu falo, não é porque tá esquerda, direita e tal. Cara, você tem que fazer o seu. Atrapalha? Atrapalha. Você tem cargas tributárias e tal. Mas você vai conseguir achar uma brecha de mercado ali e trabalhar. E outra coisa é também, né, que a gente não comentou, tá vindo a reforma tributária aí também, né? Tá? Que a gente vai tentar, porque assim, você conversa com os contadores, né? Nem ele sabe. Eu fiz o treinamento lá com a contadora e ela falou, cara, a gente tem ideia, mas assim, a gente vai ter que esperar o negócio acontecer pra ver Sim. como que vai ser, porque a gente não sabe. Então, eu já eu comecei em janeiro de 2023, então já peguei, tinha passado a eleição, mas peguei já um novo governo Uhum. entrando, né? Mas é o que você fala, na hora que você vai começar, você nem fica olhando pra isso. Fala, meu, eu Nossa, quero começar. eu Você quer fiquei saber tipo quem tá assim. lá, quem é, quem não é, influencia, que nem você comentou, influencia. Mas assim, que nem a gente comentou aqui, é um ano de eleição, é um ano, né? As coisas estão meio estranhas. Mas se você sentiu, né? Sentiu, já tem definido, aquela questão que a gente fala de propósito, né? No sentido assim, o que que você é bom? O que que você sabe fazer que todo mundo fala que você é bom? E aí você tá com isso na cabeça, e fala, meu, Provavelmente é aí. vou tentar. Se você tá com isso, sentiu no coração, vai lá, tenta, né? Ah, vou começar o físico ou vou começar o e-commerce? Analisa, né? Analisa, não tem por guerra igual você falou. Acho que os dois negócios têm chance de dar certo. Tá aqui um cara que é muito mais e-commerce e eu que sou muito mais físico. E então, assim, é possível. Acho que, né, é a tal da resiliência, né? Mentalidade, enfim. Tudo isso e outra vai depender do tempo que você vai gastar para cada coisa. Pô. Não tem outro segredo. Ou você vai ter que gastar tempo, ou você vai ter que pagar alguém para gastar o tempo para você. Não tem segredo. Igual, você quer que o seu online dê certo? Gaste tempo com online. Quer que o seu físico dê certo? Gaste tempo com o físico visitando mais clientes, atendendo mais clientes. E, não, assim, de uma certa forma é lógico o jeito que trabalha, né? Eu fico só de reflexão, gente, que é o seguinte. Às vezes a gente começa com o governo e tal, tal. Sempre tem um outro lado também. As pessoas que olham e pode segurar para começar talvez no próximo governo são aquelas que têm uma renda já garantida. Eu falo porque a gente trabalhou muito tempo no mercado do agronegócio. Cara, o cara, ele de certa forma ali, ele pode segurar. Só que é um mercado que passa governo, entra governo, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, mas ele sempre tem que continuar trabalhando. Não tem Porque escapatória, senão né? a gente passa fome, irmão. Essa é a verdade. Então, assim, tem N mercados. Eu acho que o cara que tem muito dinheiro, ele tem mais opções. Igual na hora que você começa a ganhar dinheiro no seu negócio, eu acho que é aí que mora o perigo da coisa. Porque você começa a ter muita opção e parece ser muitas opções boas. E isso faz com que você possa tomar uma decisão errada, tá? Então, respeite a regra desses quatro caixas. Você organiza a empresa, é básico, cara. Controla o que sai e o que entra e guarda nessas quatro caixinhas. Acabou. O que que você mexe? Só no que está livre. Você olhou lá, você já tem 3 meses. Foca em fazer os três caixas primeiro, depois você começa a guardar o quarto. O quarto é o menor. Na hora que você começou a guardar no quarto mês, você começa a pensar assim, fala, pô, legal, vou criar uma regra aqui para tirar um dinheiro. Então, a cada trimestre ou bimestre, eu vou tirar 20% daqui do caixa livre. Ou vou usar isso para investir, ou vou comprar curso para algum funcionário, ou vou fazer alguma coisa desse caixa, não das outras coisas. Eu acho que desse ano aí o que ficou de aprendizado para mim foi isso, que foi uma puta de uma decisão errada. Mas a gente aprende, a fazer o quê? A gente aprende com os erros, eu tenho tempo para correr, para fazer, e é isso, tá?
E você que tá querendo começar, cara, vai mesmo, mete a cara, faz. Porque é só assim que você vai saber se talvez aquela ideia dá Vai dar certo. certo, né? Tem como alguém chegar e tirar todo o medo seu, que o negócio vai dar certo, que não vai, então é normal. Tem vontade, eu comentei, tem vontade, né? Sentiu que é a hora, vai lá. Ah, mas é mudança de governo, eleição. Vai lá. Tem, nós tá falando de eleição, mas tem uma baita de uma oportunidade aí. Tá vindo a Copa do Mundo aí, que Então, monte de gente surfa essa onda aí muito bem surfada, sim. cara. Entendeu? Pra gente mesmo vai ser É, bom, porque questão de tanto vender amendoim e quanto vender os adesivos lá, que geralmente o exato, povo faz, exato. Então, adesivo assim, do Hexa nós vamos vender um monte. vai pra cima. Os caras fazem a taça na impressora 3D, enfim, vai pra cima, vai pra cima. Eu acho que o que fica de lição pra mim esse ano aí é questão de organização. Acho que a gente começou um ano assim bem sem saber como que ia arrumar, fomos organizando, conseguimos aí começar a fazer. Um dos caixas ainda começou a mexer um ponteirinho aí só. É difícil. E a questão dos relatórios lá, que eu acho que foi um ponto muito importante para mim entender a questão de relatório, questão de tempo, né? Qual tempo você gasta com cada atividade. Isso aí foi muito importante para mim esse ano, mas muito ansioso ainda para Sim, esse dezembrão aí. Mas é isso, acho que a gente, né, falou um pouquinho aqui dessa questão, como que a gente pensa, como que a gente lida com as dificuldades. O Brenda aqui relatou uma dificuldade mais atual, eu relatei uma dificuldade que foi um pouco mais no passado, mas que também fiquei muito ali, né? Porque é uma linha muito fina que você fica entre aqui, vou tentar e vou desistir. Desistir não, né? Vou fechar e começar outro negócio, que não é desistir, né? é, Você fecha ali e eu vai vou começar outro continuar, negócio. não tem. É uma linha muito difícil, você fica muito indeciso. Mas se você tiver cercado aí de boas pessoas, de pessoas que já passaram por isso, pessoas que estão empreendendo, né? Você que está pensando aí também, se cerque de pessoas boas aí e tenta entender aí você também que é cristão, o caminho de Deus, que Deus está mostrando para você, porque sempre tem um sinalzinho ali, sempre tem uma coisinha ali Sim, que mostra. eu acho que da minha parte, assim, o que fica é o seguinte. A gente escuta sempre na internet aquela frase, ah, aprende a dormir no barulho e tal. Eu acho que isso daí fez sentido esse ano, porque eu escutava ela. Não que não tem barulho, né? Mas esse ano o negócio foi bem. Foi uma pressão assim que eu já tinha passado por outros tipos de pressão, mas essa, de eu ser cobrado, né, pegou num negócio ali que eu não gosto. E aí isso acaba deixando a sua visão embaçada. Então você aprender a lidar com isso, aprender a acalmar a sua cabeça. Se você estiver passando por um momento aí de uma dívida, de alguma coisa, a primeira coisa, cara, aprende a acalmar um pouco a cabeça. Porque senão você não vai conseguir tomar uma boa decisão. Você vai começar a cavucar, cavucar, cavucar mais ainda e aquilo vai virar um problema muito grande. Então tudo tem solução. O tempo, eu acho que ele purifica tudo, né? Como ele complica tudo, ele purifica tudo também. Então não tem uma situação que vai continuar para sempre e também não tem aquele tempo de sucesso também que vai continuar para sempre. Então, eu acho que é você acostumar com os ciclos, saber lidar com isso, mas primordial, principalmente você que está querendo empreender. Aprende a acalmar a sua cabeça, aprende a escutar as pessoas, principalmente pessoas que já passaram pelaquilo que você está passando, e aí você vai conseguir, talvez com uma certa clareza, tomar uma decisão melhor, tá? Então, basicamente é deixar isso daí para vocês. Mais alguma coisa? Correto? E só lembrando aí, DM aqui, ó, tá aparecendo agora na tela. Hoje eu vim completo, uniforme. Uniformizado. Aqui, Zebra, ó, lembra de nós, Sato também, ó, tá aqui, ó, carrego nos meus dois braços. Tem que patrocinar nós também. Lembrando aí, a gente tá no finalzinho do ano, ainda sei que tem muita etiqueta para imprimir, máquina aí para rodar. Então, se estiver precisando aí da manutenção das impressoras, vai estar o cupom aí, o QR Code em algum dos lados. Lembrando aí, 10%, tá? Nesse final de ano. Não vai ser. Eu tô sendo um pai, né? Porque eu podia fazer só na semana Sim. da Black, mas eu tô sendo um pai. Vai ser até o final do ano, esticou até o final do ano aí pra você, tá? Pra você tacar a operação em dia aí, tá? Então vai ficar aí.
Beleza. Bom, eu vou deixar alguns outros patrocinadores, a Brainos, né, que é a nossa empresa aqui de adesivos. Você quer decorar sua sala, seu quarto, quarto do seu bebê aí, a gente tem a Brainos, tá, para essa parte de adesivo. A Facina Cash também deixa aqui a Top Wood, que apareceu ali na parte de madeiras, tá? Então, se você quiser presentear aí esse final de ano, aquele seu sogro, tio, que fala que bater é pra ver ou pra comer, ele gosta provavelmente dessa tábua de churrasco, tá? A gente trabalha com as melhores madeiras possíveis, tá? Aí para vocês, que é a parte da teca, o Danilo pode falar muito melhor. E a gente personaliza também, tá? Os produtos, o nome que você quiser, tudo certinho aí para vocês. Essa placa aqui, inclusive, feita pelo Feito pelo Top Dani. Wood, então esses luminosos também, tá? A A Top Wood fabrica gente com o faz seu para logo. vocês. O primeiro pedido de vocês, tá? Vai ter um cupomzinho aí de 10%, tá? O Danilo não sabia disso, mas agora tem 10%, tá? E da Facil Foods, você que quer comer... Opa! Corta aí, mano. Você que quer comemorar esse final de ano, tá? A gente tem toda a parte de doce para vocês. Se você quiser parte de Marilã, a gente tem. Se você quiser as balas, principalmente a bala de morango, tá? Agora aí no Natal, beleza? Mais um Facina Cash aí para vocês e os nossos patrocinadores. Mais alguma coisa? Isso mesmo. E Isso. vamos que vamos. E ó, fica ligado aí, se inscreve, tá? Não deixe de se inscrever. Dá o joinha aí se isso aí te serviu. Eu tenho recebido, encontrado rapidinho, encontrado alguns colegas que têm falado, têm tirado algumas lições. A gente não Isso é é dono bom. da verdade, né? Mas assim, a gente tenta entregar algumas experiências. Então, segue aí, curte e fica ligado que a gente está preparando aí bastante convidado de peso, tá? A gente está já montando as agendas aí, então vai vir muita gente boa aí para acrescentar. É isso aí, gente. Valeu e até o próximo episódio. Abraço!